Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e a palavra de Deus, né, é viva e eficaz. Hoje eu quero falar sobre o profeta Jonas. Já falei algumas vezes aqui, mas é um profeta Jonas, você conhece? Será que você tem um pouquinho de Jonas, né? Porque Jonas foi desobediente a Deus, né, não querendo levar a palavra a Nínive. E nós vemos aqui, né, que o maior pecado, né, o primeiro pecado da humanidade foi a desobediência. Porque o Senhor, Ele se agrada da pessoa ser obediente, porque Ele diz, melhor é obedecer do que sacrificar. Às vezes a pessoa ouve a palavra de Deus, né, sabe os desígnios de Deus, o que Deus quer para si, mas não obedece. No entanto, quer oferecer sacrifícios para Deus. E o salmista, mesmo no Salmo 51, no versículo 17, está dizendo que sacrifícios para Deus são coração aquebrantado. Um coração contrito e aquebrantado, Deus não desprezará. Portanto, o Senhor, Ele se agrada mais da nossa obediência do que dos nossos sacrifícios, né? De que adianta você sacrificar tanto e não obedecer a Deus, né? Então, aqui, Adão e Eva, né? Foi o primeiro pecado, foi o pecado da desobediência. Eles desobedeceram à ordenança de Deus. E muitas vezes nós cometemos esse erro, né? Infelizmente, somos seres humanos, somos sujeitos a errar. Essa é a verdade, somos sujeitos. E Jonas era um profeta de Deus, que Deus levantou, né? O livro de Jonas, ele tem 4 capítulos, né? 4 capítulos. E cada capítulo tem muitos milagres, muitas maravilhas que Deus fez e que Ele está deixando como exemplo, né? Eu acho que creio que hoje nas igrejas, pastores, presbítero, ou algum membro do corpo de Cristo que conhece a palavra e muitas vezes não obedece, né? Deus fala, fala da minha palavra, né? Manifesta da palavra de Deus para todos, né? Porque o Senhor disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, quem não crê já será condenado, né? Nós falamos da palavra de Deus. Se você quer, esta é a palavra de Deus. Se você não quer, ela continua sendo a palavra de Deus e não muda, né? Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, esta permanece para sempre. Não adianta retrucar. Você tem que ouvir a palavra de Deus e obedecer. Agora, Jonas, muitas pessoas têm seguido, né, por esse caminho da desobediência, né? Quando Deus fala aí, ide, vai, pregue o meu evangelho, e muitos não estão se recuando, né? Não só isso, né? Até eu mesmo já cometi esse erro de não obedecer a Deus. E Jonas, aqui no capítulo 1, Deus manda ele se levantar e ele ia à cidade de Nínive, né, para ali pregar, porque era uma cidade que a milícia, né, no versículo 2, levanta-te e vai à cidade de Nínive, Deus falando para Jonas, e clama a ela porque a sua milícia, ou seja, o seu pecado, já subiu da minha presença. Deus estava desagradando daquele povo terrivelmente, que eles estavam um povo sanguinário, um povo, né? E Deus disse que ia exterminar, mas Jonas, eu acho que conhecia aquele povo, sabia que era um povo mau, que era um povo desobediente, que não andavam na presença de Deus de maneira nenhuma. Ele não queria ir lá, ele queria mais que aquele povo morresse, né? E não queria. E aí ele fugiu da presença do Senhor.
entrou no navio, foi até Jape, e nesse navio, ele entrou no porão e deitou e dormiu, né? É que nem muito tem um hino da harpa que você fala assim: eu quero trabalhar para meu Senhor. Mas muita gente gosta de cantar esse hino deitado numa rede, né? Eu quero trabalhar para meu Senhor. E não faz a vontade de Deus, né? E aí, só canta, né? Mas não faz. Aí, aqui o Jonas, ele foi até esse navio, desceu lá embaixo no porão e dormiu. Não queria nem saber de nada. Eu não vou passar mínimo, não. Esse povo mau, esse povo, né? Eu creio que ele falou assim, não está escrito aqui na Bíblia, mas eu creio que ele achou esse povo mau, fora da presença de Deus, eu não vou falar nada para eles, não. E entrou no navio, porque Deus ia colocar as palavras certas para ele falar para o povo, né? Aí Deus mandou uma tremenda tempestade no mar, né? E o navio estava a ponto de quebrar, de tanto vento, de tanta tempestade que estava naquele momento. Os tripulantes, né, os marinheiros, ficaram com medo, começaram até a jogar as coisas para fora, né, para diminuir a carga, e cada um pedia para o seu Deus, né, porque não eram todos tementes a Deus, o Deus verdadeiro, né, o Deus com letra maiúscula. Eu vejo aí na internet muitas pessoas também escrevendo Deus com letra minúscula, né? O verdadeiro Deus a gente escreve com letra maiúscula. E nunca escreve Deus com D minúsculo, nunca. E a gente vê muito isso. Então, é um erro muito grande. Aí, eles estavam com o seu Deus, letra minúscula. Cada um pedindo para o seu Deus, porque cada um tinha um Deus diferente do outro, né? O Deus da água, o Deus do mar, o Deus não sei do que. Cada um tinha um tipo de Deus. Mas nós estamos falando aqui daquele que tudo pode, né? Como o irmão disse, onisciente, onipotente, onipresente. Aquele que tudo pode, aquele que tudo executa por nós. É o Deus de Já. E aí ele estava nesse navio, dormindo. Aí ele falou assim: não tem jeito, vamos descer lá embaixo no porão, e viu Jonas dormindo, e falou: que tem, seu dorminhoco? Levanta-te e clama ao Deus, talvez ele se lembre de nós. Aí ele levantou e falou que aos seus companheiros: vinde e lancemos sorte. Lançaram sorte, e a sorte caiu em Jonas. Jonas explicou por que ele estava ali, ele estava fugindo de Deus, e que era a fúria de Deus mesmo, né? E os marinheiros ali ficou muito temerosos. Eu creio que ali houve uma grande conversão, né? Conversão ao Deus vivo, porque eles ficaram temerosos a Deus. E aí ele pediu para ser lançado ao mar. E lançaram ele ao mar, e ele foi engolido, e Deus providenciou um peixe grande, né? E esse peixe grande engoliu a Jonas, e ali ele ficou 3 noites e 3 dias no ventre desse peixe, clamando a Deus. Aqui já no capítulo 2 é a oração de Jonas dentro do ventre desse peixe, desse grande peixe, né? Não fala que é a baleia. Nós suponhamos que seja uma baleia, porque é um dos animais maiores, né, que tem no mar, do nosso conhecimento, né? Que está dizendo, então esses homens encheram de grande temor e disseram: por que fizeste isso? Né? Eles ficaram temerosos. E aí, aqui diz aqui, então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, olha só, eles começaram até a orar, os marinheiros: nós te rogamos que não pereçamos. Eles ficaram com medo de ter lançado Jonas e ser castigado por Deus, porque sabia que esse Deus realmente tinha poder, que algo acontecia, né, com aqueles que
não foram obedientes a Deus. Não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como lhe aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar e a sua fúria, e o mar se acalmou depois que lançaram Jonas, né? Tá vendo? E ali Deus ouviu a oração de Jonas dentro do ventre da baleia. Da baleia não, eu digo, aqui na Bíblia está escrito do grande peixe. Nós suponhamos que seja uma baleia, mas é o do grande peixe. E pode ser uma baleia ou não. E disse: lançado estou diante de ti, dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Aqui é a oração de Jonas no capítulo 2. Já no capítulo 3 é a conversão de Nínive, né? Jonas foi lançado para fora do grande peixe, né? E o Senhor falou com ele pela segunda vez. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez. E levanta e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou Jonas. Eu fico até imaginando, né? Uma cidade, por menor que seja, é muita gente. E ali Jonas, ele foi pregando a palavra, aquilo que Deus colocava na boca dele, ele pregou, ele foi falando. Eu imagino, hoje nós temos até microfones, né, para falar alto, para falar para uma grande multidão. Ao mesmo tempo temos a internet, temos uma grande tecnologia, temos rádio de comunicação, tudo para ser mais rápido, para chegar a milhões de pessoas. Temos todas a facilidade de comunicação. Já ali ele não tinha nada disso, ele foi andando e pregando a palavra de Deus, falando a palavra de Deus. Eu imagino que Deus ali fortaleceu a voz dele, né? E ele foi pregando a palavra ali, e eles ouviram. Aqui, ó, levanta e vai à grande cidade. Aí levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Aí ele obedeceu. Mas primeiro ele teve que ter um empurrãozinho, né? Mas aí, e começou a Jonas. Espero que você, que tem um chamado de Deus, que tem aquela vocação para pregar o evangelho, você não espera que aconteça o que aconteceu com Jonas ou algo pior. Você venha a obedecer a Deus. Talvez já até aconteceu, mas você não percebeu que é Deus chamando você para pregar o evangelho, para proclamar a palavra do Senhor. Usamos e nós possamos usar, nós possamos fazer tudo quanto a tecnologia tem nos dado para a palavra de Deus a chegar a milhares de pessoas, né? A palavra de Deus chegar para longe, para perto, para que todos ouçam, porque breve o Senhor virá buscar um povo lavado e remido. Aí naquele dia que você aí que já ouviu tanto a palavra de Deus, você que não deu atenção, não quis mudar de vida, não quis transformação, e chegar diante do Senhor, chegar no grande dia, o dia do juízo final. Esse dia virá para todos, o dia do juízo final. E aí eu falar assim: eu não sabia que eu tinha que aceitar Jesus, eu não sabia nada disso. Não, Deus vai te mostrar claramente que você sabia. Olha, eu mandei o fulano ir lá te falar. Olha, no microfone o bispo Fortunato estava anunciando a minha palavra. Você realmente não aceitou porque não quis. Porque a escolha é do homem, na verdade, né? Cada um tem a liberdade de escolher aquilo que lhe apraz. Mas depois tem as consequências, né? E começou Jonas a entrar pela cidade, olha que interessante, num caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum. Olha, eles proclamaram jejum,
né? Desde a criança até os animais, todos jejuaram, a cidade toda, e aceitaram a palavra de Deus e foram transformados, fizeram uma conversão, né? E Deus assim, né, não fez o que tinha falado que ia fazer. Dentro de 40 dias ia destruir a cidade. Deus não destruiu a cidade por amor daquelas pessoas que ouviram a palavra de Deus, abriram o coração e foram transformadas pela palavra, né? Porque a palavra de Deus está escrito lá no livro de Romanos: se confessares com a tua boca e creres no teu coração, serás salvo, visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E foi isso que o povo aqui fez. Eles abriram a boca e confessaram que queriam Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único, invisível, mas real, né? E aqui, ó, e Deus viu as obras deles, como se converteram. Deus observou tudo, do seu mau caminho, se converteram do seu mau caminho, e Deus arrependeu do mal que ia anunciado, ele faria e não fez, né? Deus não fez o que ia destruir, né, a cidade dentro de 40 dias, mas Deus deu uma oportunidade para aquele povo de Nínive se converter. Agora eu pergunto, né, quantas oportunidades Deus tem dado para você se converter, né? De quantas oportunidades Deus tem te dado para você ser transformado na sua vida, ter uma transformação na sua vida. Ah, mas eu faço isso. Não. A palavra de Deus fala: vem como você está. Se você fuma, se você bebe, se você é viciado em drogas, qualquer problema que você tiver, é para você vir como você está. E o Senhor, Ele é o transformador, mas Ele é daqueles, né? E o Senhor é o Deus que está batendo a sua porta, a porta do seu coração. Cada palavra lançada aos seus ouvidos para você se converter é Deus falando. Alguém te convidando para ir na igreja, ouvir a palavra de Deus, é Deus te convidando a uma transformação. Agora, se você abrir o seu coração e deixar Jesus entrar, Ele vai entrar, fazer morada e vai transformar a sua vida. Mas se você não deixar, Ele não vai entrar, porque Ele não invade. Quem invade é o inimigo das nossas almas, o diabo, que ele veio para matar, roubar e destruir. Porém, o Senhor, Ele somente bate a porta do seu coração. Se você ouvir e deixar. E aqui Jonas, né, nós estamos falando de Jonas. Jonas, ele, no capítulo 4, a gente lê a revolta de Jonas. Como que é o ser humano, né? Ele foi, obedeceu a Deus, o povo se converteu, né? E aí, olha só com a palavra dele, né? Ele se converteu. Aí eu vou ler aqui esse capítulo 4, porque é uma palavra que inspira, né? Para ver como que é o ser humano. A revolta de Jonas. Você imagina, né, que Jonas ficou revoltado porque o povo de Nínive se converteu. E não tinha que ser ao contrário? Hoje nós nos alegramos tanto quando uma alma aceita o Senhor Jesus como Salvador. Aqui diz assim no capítulo 4: mas isso desagradou extremamente Jonas, e ele ficou irado. Olha só. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso que eu preveni, fugindo para Tarsis. Então ele estava justificando por que ele fugiu. Ele fugiu exatamente porque ele sabia
que Deus tinha benignidade, era misericordioso, era longânimo, que Deus ele era compassivo, que o amor de Deus era muito grande para perdoar aquele povo. E aquele povo, aos olhos de Jonas, não merecia, né, a salvação, né, não merecia uma oportunidade. E Deus sempre está dando uma oportunidade. Talvez você olhe assim para o seu amigo ou para um parente seu que está ali cheio de pecado, e o pecado tem consumido essa pessoa, o pecado tem destruído a vida dessa pessoa, e você olha assim, ó, balança a cabeça e fala: esse aí não tem mais jeito. Mas não é assim, meu irmão, não é assim, minha irmã. Deus é o Deus do impossível, né? E Ele ama o mais vil pecador. O Senhor Deus, Ele aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. Por isso que não há impossível que um homem não seja transformado. Tem muitos escolhidos de Deus que muitas vezes, né, como está escrito, não vem pelo amor, mas vem pela dor, né? Mas vem, né? O Senhor é misericordioso e longânimo, né? E Ele se arrepende do mal que Ele não fez. E aqui o Jonas, no capítulo 4, ele diz: então Jonas subiu à cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até que ver o que acontecia à cidade. Ele esperava que Deus ia destruir a cidade, mas Deus já tinha se arrependido. E fez o Senhor nascer uma boboeira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. Assim Jonas alegrou em extremo por causa daquela boboeira. Ele ficou muito alegre, né? Mas Deus enviou um verme no dia seguinte a subir a alva, o qual feriu a boboeira. E a mesma erva, né, a boboeira, secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou o vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. Ele desmaiou. Então desejou de toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas. Olha que Deus falou para Jonas. E muitas vezes, né, nós amamos mais as coisas deste mundo, né? Não tem muitas pessoas apegadas às coisas desse mundo mais do que um ser humano, mais do que a Deus. Então Deus disse aqui no versículo 9: faze bem que assim te ires por causa da boboeira. Ele ficou triste por causa da boboeira secou. E ele disse: faze bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da boboeira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, além de muitos animais. Olha só, Deus ficou indignado com Jonas, porque ele teve dó da boboeira que secou, que ele nem plantou ela, e teve dó, teve compaixão, ficou triste por causa da boboeira, e não se alegrou com tantas vidas que foram salvas pela palavra do Senhor. E muitas vezes tem muitas pessoas que deixam assim a desejar, né? Que olham para aquela pessoa e dizem: não tem mais jeito, deixa isso para lá. Às vezes não é uma cidade de, como aqui o Senhor disse, 20.000 homens. Não é uma cidade de 20.000 homens. Às vezes é um homem só, ou uma pessoa só, que o Senhor manda você levar a palavra,
e você não leva, porque acha que não tem mais jeito aquela pessoa. Mas o dono da obra é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Não somos nós. Eu posso falar a noite inteira aqui e não convencer a ninguém a se converter dos maus caminhos. Mas se o Espírito Santo de Deus tocar, né? O Senhor é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que transforma o mais vil pecador. Portanto, que nós possamos orar mais, buscar mais e ver que Deus é poderoso para transformar as vidas. Amém, irmãos? Quero dizer também para os irmãos que no livro de João, o profeta do amor, né, chamado profeta João do amor, eu quero terminar essas palavras dizendo que no capítulo 4 do 1 João está escrito: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos que no amor que de Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus neles. Amor, vamos amar, né? A cada dia. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que a palavra de Deus venha permanecer em cada coração. Amém. Amém. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vamos aqui